Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma edição sensacional, espetacular, intergaláctica do meio do seu do nosso Natureza Connection, na edição 2021. E agora vai se tornar cada vez mais comum edições do Natureza Connection com essas duas figuras, até porque agora aqui nós formamos o trio, né, de professores do Colégio Natureza dentro da área das ciências humanas desse ano, que estarão aí com vocês, né, levando os conteúdos, promovendo debates e discussões sobre temas fundamentais e importantes. Nessa primeira edição, primeiro episódio, enfim, nós vamos falar sobre um tema extremamente atual. Então nós vamos falar sobre atualidades, né, meu povo? Nós vamos falar sobre, né, os desdobramentos relacionados às eleições dos Estados Unidos e, mais especificamente, aquele evento, né, dramático que acabou acontecendo ali, que foi justamente a invasão do Capitólio, ou seja, do Congresso norte-americano ali, no dia 7 de janeiro de 2021, quando extremistas, né, apoiadores ali do ex-presidente agora Donald Trump, acabaram invadindo o Capitólio, e isso se transformou praticamente em notícia em todos os lugares do mundo, né? Então nós vamos debater sobre esse assunto, os desdobramentos das eleições norte-americanas, que pegaram bastante, né, a agenda do ano passado e que começaram movimentando os assuntos desse ano. E nessa edição, vale a pena, obviamente, falarmos mais uma vez que temos aqui os queridos professores ao meu lado, como vocês podem ver, Douglas. E aí, Douglas, como é que você tá, queridão? É isso aí, Brunão. De volta nas gravações de 2021 para trazer um pouco desses temas atuais, para até colaborar com a formação dos alunos, né, para que eles tenham referências, tenham menções, tenham uma base de atualidade para as produções textuais que eles forem fazer por aí. Perfeito. Sem contar que ajuda também para o vestibular, hein, meu povo? Por que não, né? Cai bastante, cada vez mais textos, né, da atualidade, enfim, questões aí contemporâneas. Aqui embaixo nós temos sempre ele, o mito, a lenda, né, o legendário, o lendário, já nem sei mais como te qualificar, meu amigo. Carlinhos! Obrigado, Bruno. Bruno, me coloque apenas como um ser humano feliz por estar ao lado de você e ao lado de Douglas. Me classifique apenas como um ser humano feliz por estar ao lado de dois grandes amigos. Pronto. Perfeito. Carlinhos, deixa eu só... Não, eu só ia falar um negócio que é o seguinte, você viu como o Douglas tá bonito com essa barba, velho? Você viu que ele deu aquele tapa na barba, velho? Não, precisou dar uma ajeitada aqui. Eu mesmo parei, então não tá 100% reto, né? Porque a gente tá em fase vermelha e não tô saindo. Mas ficou aceitável. Ô Douglas, mas você pelo menos acerta bem a barba, cara. Eu não consigo fazer a volta aqui, ó. Eu sempre apanho pra fazer a volta aqui atrás. É que eu faço barba desde 97, né? Olha aí, ó. Olha aí. Já tem uma expertise, né, Carlinhos? E você, Carlinhos? Eu faço a barba. Puta, eu faço a barba. Vamos falar do assunto ali que é mais recente, né? As eleições aqui. O tema é atualidades, né? Eu só quero fazer um comentário. Faça um comentário, Carlinhos, antes da gente avançar. Vai lá. Dos anos 80, desde os anos 80 eu faço a barba, mas eu quero fazer um comentário da visão que eu tô tendo daqui. Vocês dois estão com uma cutis tão bonita. Isso aí é iluminação, é outra coisa também. Ah, tá. Vocês estão tão bonitos, estão parecendo. Ai, Carlinhos. É muito figura. Mas vamos lá, meu povo, vamos para o que interessa, que é o nosso tema aqui das eleições norte-americanas e os seus desdobramentos, não só na democracia americana, mas no mundo como um todo, né? Apenas recapitulando, lembrando que o presidente Joe Biden, né, o democrata Joe Biden, acabou vencendo o presidente Donald Trump dentro de um sistema eleitoral que, por vezes, é bem incompreensível por parte das pessoas, que é aquele sistema eleitoral de eleições indiretas, onde você tem absolutamente ali a votação dos estados dentro dos Estados Unidos, e, portanto, aqueles candidatos que conseguem obter a maioria dos votos, né, acabam fazendo mais delegados, porque eles têm que vencer nesses estados para poder ter uma quantidade maior desses delegados. Então, no caso, o Biden ficou com 306 delegados, e o Donald Trump com 232, dentro de eleições que foram marcadas pelas famosas fake news, que foram marcadas por ataques pessoais muito incisivos e, acima de tudo, marcadas aí pelas questões relacionadas ao ex-presidente Donald Trump, que tinha uma postura muito mais beligerante, enfim, de atacar também as instituições, enfim, atacar por vezes os oposicionistas, e que desde o início disse que a vitória era ilegítima, né, Douglas? É esse o contexto que começamos 2021, certo? É complicado isso, né? Ele questiona a legalidade das eleições e a gente tem vazamentos de informações, ele pressionando a Geórgia a encontrar esses votos que faltavam para que ele fosse eleito. Eu queria lembrar, Bruno, aproveitar o espaço, que essas loucuras não são só da cabeça dele. Existe um grupo de
teóricos, esses teóricos bem entre aspas aí, da teoria QAnon, que falam dessa questão de judeus, de pedofilia, de domínio da mídia, de canibalismo, e criam umas teorias absurdas para tentar tratar dessas lideranças, numa ideia de tornar diabólico ou tornar satânica a oposição. E a eleição dele e o discurso dele apoia-se nessas teorias malucas, que tem um representante, que a gente tem algumas dos seguidores dessa teoria aqui no Brasil, inclusive, que estão se espalhando e se fortalecendo. Mas a base do questionamento do Trump é o quê? Que os Correios atrasaram a entrega dos votos, e esses votos entregue atrasados não deveriam ter sido contados, porque se eles não fossem, ele teria vencido em 1 ou 2 estados, e pelo menos a diferença seria menor. Não foi uma eleição apertada no número de delegados, mas foi uma eleição apertada no número de votos. Os votos foram muito próximos nesse sentido, né? Dentro de cada estado, as diferenças não foram tão grandes. Então, ele afirma que se esses votos que chegaram atrasados não tivessem sido computados, ele poderia ter vencido as eleições. É uma tentativa de se manter, mas a eleição já foi confirmada, ratificada, homologada, protocolada. O Biden já está eleito, já é presidente dos Estados Unidos e já começa a fazer um trabalho de apagar os incêndios que o Trump deixou, né? Como, por exemplo, a saída da OMS, né? Sim, procurando pedir desculpa para essas organizações internacionais. Gente, foi mal, desculpa, aceita a gente de volta aí. Ele está tentando remediar tudo isso. Perfeito, né? Carlinhos, o que você tem a comentar sobre esse contexto aí complexo, né? O Douglas chamou atenção em relação a essas teorias QAnon, que vem ganhando cada vez mais adeptos mundo afora, né? Essa que é a grande realidade. Essas teorias, é sempre, né, Douglas, a base disso tudo é sempre aquela ideia de que há algo oculto, enfim, algo que não está sendo divulgado para as pessoas, né? Haveria ali toda uma conspiração por trás, né? Se é para escolher uma teoria dessas, eu fico com os reptilianos, que é uma teoria mais engraçada, pelo menos. E você, Carlinhos, você fica com o quê? QAnon, teoria do caos, terra plana, você como geógrafo, né? Vamos claro lá. Que a terra é plana. Eu fico com a teoria de que os Estados Unidos, Bruno, para alguns, se tornou uma democracia de fato só agora no século XX. Apesar de ser considerado uma das democracias mais antigas, né? Os Estados Unidos vai se tornar uma democracia de fato só agora no século XX. Óbvio que eu vou falar aqui abre margem para uma discussão. Por exemplo, os Estados Unidos teve escravidão, né? E os Estados Unidos, apesar de ter terminado a escravidão, os Estados Unidos vai entrar no século XX, ele vai adentrar o século XX ainda com um regime de segregação racial. Então, se a gente olhar para essa democracia, que é considerada uma das maiores democracias do mundo, a gente vai ver problemas. Um dos problemas é que os negros nos Estados Unidos, eles eram apartados, né? Os negros tinham os mesmos direitos que os brancos, só que esses direitos eram direitos separados. Essa situação só vai terminar, historicamente falando, nos anos 60, né, quando se aprova a Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Então, só a partir dos anos 60 que, de fato, os Estados Unidos começam a se tornar uma democracia, lembrando que ele estava apartando uma parte dos cidadãos que estavam ali nos Estados Unidos, que eram os negros. Tá? O problema é que uma parcela da população americana não concorda, não aceita essa questão da integração dos negros até hoje. Então, nessa invasão do Congresso, você vai ver lá, inclusive foram até presos, vários supremacistas brancos. Então, havia ali um apoio de supremacistas brancos ao discurso do Trump, né? Seriam favoráveis ao discurso do Trump. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos está passando ainda por um processo de consolidação da sua democracia. Na cabeça, eu acho que de todas as pessoas do mundo, a democracia norte-americana estava consolidada. Não, a democracia norte-americana ela está se consolidando, né? Porque como você aprova os direitos civis dos negros só nos anos 60, né, e logo em seguida você mata o King, que era um dos maiores ícones da igualdade entre né, os grupos, né, entre negros e brancos, isso é muito recente.
E você vai perceber que uma parcela da sociedade americana, né, não aceita essa integração. Então, os Estados Unidos está passando por um processo de consolidação de sua democracia em acolher todos os grupos que fazem parte da sociedade americana, né? E aí a gente está destacando a questão dos negros. Então, isso está muito claro. E para uma parcela da população, isso não caiu, Bruno, não foi aceito. Por isso que você vai ver lá supremacistas brancos. O Trump é uma espécie de belíssima representação dos grupos supremacistas, né? E que obviamente, vão ver a sua força estar se esvairindo com o movimento Vidas Negras Importam. Então, quando cresce o movimento Vidas Negras Importam, os supremacistas vão perceber que o seu espaço está ficando cada vez mais limitado. Eu vejo, Bruno, uma situação de confronto mesmo, confronto, por isso esses supremacistas na invasão do Capitólio, a invasão do Capitólio que teve cenas muito engraçadas, acho que o Douglas vai concordar comigo, aquele sujeito de chifres pintado com uma pele peludinha, parecia um integrante do Village People, uma coisa meio, né, não sei se... Eu queria fazer uma perguntinha aqui, Brunão e Carlinhos, propor uma reflexão. Queria que vocês imaginassem, a reação das forças policiais foi muito branda, foi muito fácil invadir o Capitólio armado. Só queria que nós imaginássemos, se em vez de supremacistas brancos fossem negros invadindo o Capitólio, se a reação teria sido igual da polícia. Tá aí o caso do George Floyd, né, do que aconteceu lá, só para ilustrar. Douglas, eu acho que seria uma reação violenta, e a invasão do Capitólio, ela também tem uma coisa que é engraçada, né, que vale a pena a gente colocar. Então, primeiro o inconformismo, só para mim fechar, né, o pensamento, para depois voltar para vocês, é o inconformismo de uma parcela dos americanos com este espaço cada vez mais abrangente que os negros estão ganhando. Então, o primeiro ponto seria esse, né? E com a saída do Trump, esse espaço continua aumentando, quer dizer, vai se aumentar mais o espaço que esse grupo está conquistando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que vale a pena ressaltar é que o Trump, ele se apoiou muito em todo o discurso que seria contrário às minorias, né? Então, tudo aquilo que seria contrário às minorias, o Trump estaria aliado. Então, na verdade, um inconformismo também de uma parcela da sociedade que está vendo que as minorias, dentro do processo de globalização, conquistaram espaços e esses espaços estão se consolidando. Então, há um repúdio de uma parcela da sociedade americana a esse espaço conquistado pelas minorias que parece que se consolida. E isso incomoda demais a esse outro lado. Isso me preocupa muito, e aí eu quero voltar para vocês, né, para não me estender. Isso me preocupa muito porque será que isso não está abrindo na democracia uma pequena lacuna para uma situação de um confronto talvez mais direto, mais agressivo no futuro? Tem um ponto aí que eu queria... Vai lá. O Carlinhos falou em minorias, eu só queria conceituar a noção de minoria para a gente seguir, aproveitar e fazer um pouquinho de aula aqui, já adianta uma questão da história. Quando a gente fala em minoria, você fala negros, mulheres, homossexuais, são grupos que numericamente são até superiores. Minoria no mundo é homem branco, cis e hétero. Perfeito. Mas quando a gente fala em minoria, nós falamos em minoria na representatividade. São grupos que têm menos espaço político, menos representação, menos acesso, menos direitos, e por isso são tratados como minorias. São minorias dentro das esferas administrativas, mas maiorias numericamente na população. Então, minorias políticas, né? Minorias na representação, no reconhecimento dos direitos, como o Carlinhos colocou muito bem, né? Que faz menos de 60 anos que os negros conquistaram direitos civis nos Estados Unidos. Então, a gente vai esbarrando nesse processo. E outra coisa que o Carlinhos falou, que aí eu encerro aqui a minha participação, é essa contrariedade dessas elites com a democracia. E aí eu devolvo até para você. Democracia nunca foi e não é uma unanimidade, correto? Perfeito, Douglas. Democracia não é uma unanimidade.
Muito pelo contrário, nós sabemos que as instituições norte-americanas, elas sempre despertaram muita curiosidade, muito interesse, pelo menos desde meados do século XIX. Tem até que atrás um livro que chama Democracia na América, um sujeito chamado Alexis de Tocqueville, que era, na verdade, uma espécie de um aristocrata francês que viaja para os Estados Unidos no século XIX e que acaba ficando muito vislumbrado com tudo aquilo que ele identifica ali. Ele vai estudar, inclusive, o próprio sistema prisional, enfim, começa a ver como que funcionava tudo aquilo, porque nós sabemos que a democracia liberal, né, ela foi moderna, ela foi encontrar sua expressão melhor, vamos dizer assim, a partir daquilo que foi ocorrendo na Inglaterra, mas substancialmente do que se deu dentro dos Estados Unidos, né, com um desenho ali das próprias instituições, da organização norte-americana. Agora, os Estados Unidos, assim como outros tantos países, sempre sofreu historicamente com problemas gravíssimos, como o que vocês estão colocando em relação à segregação racial, por exemplo, né? Nós sabemos que o Martin Luther King, por exemplo, foi um dos grandes ícones defensores dos direitos civis, mas nós sabemos também que, de igual forma, né, nós tivemos ali dentro dos Estados Unidos lutas que foram das mais expressivas, né? Até, se falou a título de curiosidade, né, Douglas, para os alunos nossos aí que gostam, enfim, de estudar mais, olha, tem até um bichinho que entrou aqui, né, para os alunos nossos que gostam de estudar mais, enfim, mais adiante, né, você tem aquele filme, Os 12 Anos de Escravidão, que relata muito dessa diferença, principalmente entre o Norte e o Sul, né, dos Estados Unidos. E o quanto isso, né, eu queria só aproveitar para fazer essa conexão, e o quanto isso foi se refletindo também nos Estados Unidos do ponto de vista de verdadeiro desenho de clivagens políticas dentro daquele país. Em que sentido, né? Você tem, por exemplo, cada vez mais divisões que são muito expressivas, inclusive entre eleitorados. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito simples para as pessoas poderem lembrar disso. Quando nós tivemos lá atrás a eleição do Obama, né, que era, portanto, né, um negro vindo de camadas mais populares, né, uma pessoa que tem ali os seus vínculos familiares ligados, inclusive, com o continente africano, né? Então, o que acontece? Quando você tem o Obama, que é uma figura que estudou em Harvard, que é uma das melhores faculdades do mundo, né, fez direito ali, ele vai, se apresenta e chega nas eleições dos Estados Unidos, qual que era o lema dele lá atrás? Era a ideia do Yes, we can. Ou seja, sim, nós podemos. Nós quem? Nós que fomos historicamente mais segregados dos Estados Unidos. Nós latinos, nós negros, nós empobrecidos, né? Então ele chega com esse apoio, faz um primeiro governo, depois consegue a reeleição e traz no centro do debate essa questão também da representatividade que você está assinalando em relação aos negros, né, Douglas? Então eu quero só aproveitar para fazer um gancho em relação a isso, porque o problema da escravidão, o problema do preconceito nos Estados Unidos é um problema histórico. O grande X da questão, qual é que é? O Trump, quando venceu as eleições lá atrás contra a Hillary Clinton em 2016, ele trouxe à tona, né? Ele trouxe à tona não só essa pauta, vamos dizer assim, mais conservadora, até porque as pessoas têm que entender que nos Estados Unidos nós temos uma polarização política, exemplo do que tem sido visto no mundo, né? Só que lá é uma polarização política muito mais à direita, não é uma coisa extremista. Quando nós fomos num democrata... Você tem centro-direita e extrema-direita. Né? Exato. Nós fomos no democrata, nós não estamos falando de alguém que está numa ponta esquerda do espectro político e a outra galera que está na direita. São coisas mais próximas, né? Vamos dizer assim, eles são mais próximos. Mas o que acaba acontecendo? O Trump ele vai mobilizar muito, vamos dizer assim, não só no discurso político, mas também no próprio imaginário dos Estados Unidos, a ideia de que os pobres não são única e exclusivamente os negros, mas são também aqueles brancos que vieram perdendo cada vez mais o seu emprego e que foi um nicho específico, né, foi um grupo específico que o Obama sempre teve dificuldade em conseguir dialogar, porque você tem uma parte dos Estados Unidos, por exemplo, que foi sentindo de maneira muito pesada, né, os efeitos econômicos, como, por exemplo, a região do Cinturão da Ferrugem, né, que era onde você tinha ali as indústrias mais antigas. Então, houve uma perda expressiva de empregos, né, aqueles brancos, né, o que você colocou, o tradicional, aqueles brancos, né, de classe média foram cada vez mais se empobrecendo, perdendo emprego, e o Trump vai mobilizar parte substancial dessa situação psicológica dessas pessoas de estarem descontentes com tudo aquilo que estava acontecendo, a despeito do último governo Obama ter colocado os Estados Unidos num caminho de conquista de emprego substancial, porque aquilo que o Trump vai colher depois ao longo dos 4 anos, que é quase uma política de pleno emprego nos Estados Unidos, né, porque a taxa de desemprego ela era muito baixa nesse período, isso foi fruto de algumas bases que foram lançadas lá atrás pelo Obama. Então, diga-se de passagem, isso é importante. Agora, o Trump fala para essa galera, né, dialoga com essas pessoas, acima de tudo,
né? Mas, ao mesmo tempo que dialoga, exclui aqueles grupos dos latinos, dos empobrecidos, dos negros, que tinham ganhado certo espaço de representação no governo Obama. O que o Biden faz, aí eu quero passar de novo para você, Douglas, né, e para o Carlinhos. O que o Biden faz? Ele tenta não só mobilizar, vamos dizer assim, esses grupos mais excluídos, mas escolhe como sua vice, né, uma senadora norte-americana, né, importante ali, fundamental, que é negra, que é a Kamala Harris, né, Douglas? A Kamala consegue conversar com todos os grupos, né? Negras, latinas, mulheres. E isso é uma coisa para a gente pensar interessante, porque o Trump ele conseguiu não ser reeleito, né? Você pega em 100 anos, 3 outros presidentes conseguiram não ser reeleitos. É muito comum a reeleição. Mas eu queria já fazer um elo aqui entre o seu discurso e a proposta do Carlinhos, para observar que não diminuíram os supremacistas brancos. O que aconteceu foi que a Kamala Harris mobilizou um grupo que até então estava alijado do processo político. Um grupo que não participava, que não se inscrevia para votar, que não se identificava enquanto população, enquanto eleitor, e esses grupos, essas minorias políticas foram todas mobilizadas, houve uma inscrição em massa para as eleições, e essa votação de negros, de mulheres, de latinos, de grupos excluídos desse processo todo, foi que garantiu a eleição de outro branco, né, que é o Biden. Assim, Biden e Trump não são muito distintos. O Biden é mais polido no seu discurso e, politicamente, ele defende uma integração mais razoável. Mas o elo, né, o fiel, o que desequilibrou esse processo foi justamente a Kamala Harris no seu processo eleitoral. Que a gente sabe que, muito interessante isso, o vice nos Estados Unidos ele não é só figurativo, né? Ele assume o Senado. Perfeito. Então, ela vai liderar as articulações políticas dentro do Senado, trazendo, e a gente vai ver quanto ela vai participar da política, vai ser determinante para a gente observar, porque eu volto a frisar, antes de devolver a bola para você, que eu não assisti uma redução desses supremacistas brancos, ou dessa elite branca excluída, ou desse grupo descontente diminuindo. O que aconteceu foi uma organização dos outros blocos mobilizados em torno de um único nome. Mas a polarização lá ainda existe, por mais que os discursos do Biden sejam pacíficos e de união, ainda há uma distância grande entre esse discurso e prática aí. Perfeito, Douglas. Só antes de passar para você, Carlinhos, fazer 4 esclarecimentos de pontos que o Douglas falou que são absolutamente fundamentais, pessoal. Primeiro deles, os outros 3 presidentes, né, que ele falou que não conseguiram se reeleger nessa centenária democracia norte-americana. O Herbert Hoover, né, ali em meados dos anos 30, o James Carter, né, em meados dos anos 70 para os anos 80, e o Bush pai, que era o pai do George W. Bush, em meados dos anos 80 e agora, recentemente, o Trump. Primeiro esclarecimento. Segundo deles, os Estados Unidos têm também essas eleições que são extremamente divididas, vamos dizer assim, polarizadas. Por quê? Porque embora existam vários partidos políticos nos Estados Unidos, estamos falando de algumas boas dezenas aqui. Partidos, né? Não, é boas dezenas, viu, Douglas? Porque você tem muitos partidos locais, regionais, né? Tem um, inclusive, né, que é o Partido Pirata, enfim, partido de bebedores de cerveja. Você tem de tudo lá, né? A ideia de livre organização e associação ela é típica da democracia. Ocorre que lá, como você tem regras das eleições que são estaduais, então, por exemplo, o candidato ele vai se registrar, ele tem que cumprir com certas regras de registro do estado em questão. Os 2 partidos que historicamente têm uma estrutura efetivamente nacional e que conseguem correr com toda a burocracia para poder viabilizar os candidatos são os democratas, né, e os republicanos. Historicamente são os 2 partidos que têm essa maior organização partidária nos Estados Unidos. É um outro esclarecimento que eu acredito ser importante também. Você citou uma outra coisa que é fundamental aí nessa história toda para pensar também os Estados Unidos, que é o papel de protagonismo do vice-presidente. Isso é muito emblemático. Vamos nos lembrar, né, que o vice ele não só assume o Senado, como o Douglas muito bem disse, portanto controla ali, né, os trabalhos, o que é um cargo extremamente importante dentro da dinâmica institucional norte-americana, mas também, né, o próprio Biden havia sido vice, né, do
do Obama lá atrás, né? Então o Biden é uma figura importante também nos Estados Unidos, porque ele havia sido vice-presidente na época do Obama. Então esse é um outro esclarecimento também importante e fundamental para a gente compreender o que veio ocorrendo ali nos Estados Unidos nesses últimos tempos. E um quarto esclarecimento que eu queria fazer, que é muito interessante também, né, que o Douglas muito bem salientou, olha, ela mobilizou setores ali que historicamente não participam, é o fato de que nos Estados Unidos o voto ele é facultativo, né? Ou seja, vota quem quer, e historicamente esses que vão efetivamente até as urnas votarem, comumente são homens, brancos e de classes mais ricas e melhor instruídos, né, em contraposição aos latinos, aos negros, aqueles que residem em regiões mais pobres. Então, os mais ricos nos Estados Unidos, historicamente, são os que mais participam das eleições. Esse ano, o ano passado, aliás, por conta da pandemia da Covid-19, o que nós tivemos nos Estados Unidos foi a mobilização em vários estados em que há essa possibilidade do famoso voto por correio, e por isso que gerou tanta briga, porque naquelas pessoas que estavam com medo de sair de casa, porque não mantiveram, né, ou seja, não assumiram, não acharam razoável em nenhum momento o discurso negacionista da pandemia, essas pessoas, elas se sentiram mobilizadas a participar, mas elas participaram remotamente, vamos dizer assim, das suas casas, enviando seus votos pelo correio, que foi onde deu toda aquela briga, como na Pensilvânia, por exemplo, né? Muito bem. Ô Bruno, Ô Douglas, você está mutado, desmuta aí. O Douglas se mutou rapidinho aí. Né? Opa, deixa só o Douglas fazer uma adenda aí a gente fala aqui, esse processo eleitoral pelo correio, né? Esse voto pelo correio, tem que salientar que esse grupo que estava respeitando mais as normas de distanciamento e respeitando mais as questões de pandemia, politicamente são majoritariamente eleitores do Biden. Sim. Que se não fossem as urnas, talvez tivesse facilitado as eleições do Trump. Por isso a mágoa dele aí, desse processo de aceitar esses votos pelo correio. Perfeito. E você, Carlinhos, o que pensa disso tudo? Ô, Bruno, assim, quando você fala de democratas e republicanos, né, em termos de economia, eles pensam os Estados Unidos exatamente igual. Eles são, assim... Ô, Carlinhos, só aproxima um pouco mais o microfone para poder captar melhor o seu áudio. Ele está bem baixinho. Boa. Tá bom. Quando você fala de democratas e republicanos, em termos econômicos, eles são exatamente iguais, eles não mudam, eles querem a prosperidade dos Estados Unidos a qualquer preço. Então não há diferença entre eles. Há uma diferença assim, mais significativa no que a gente analisa da política externa. Então você pega os republicanos externamente, eles são mais agressivos. A parte republicana para a política externa, ela age de forma mais agressiva, inclusive com guerras e etc. Em contrapartida, os democratas já são mais moderados, não que eles não farão uma guerra, não é nada disso, mas eles são tradicionalmente mais moderados. Se vão fazer uma guerra, é em nome de uma boa causa. Então nós vamos à guerra, mas em nome de uma boa causa, numa questão mais significativa. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente tem que entender que o mundo, ao longo dos últimos anos, né, principalmente por causa da revolução tecnológica, e essa revolução tecnológica foi muito, e aí eu queria tocar num ponto importante, essa revolução tecnológica que o mundo entrou vem muito puxado pelos Estados Unidos. E essa revolução tecnológica, ela vem muito dentro do governo Clinton, que é um governo democrata. Então, o grande boom da alavancagem tecnológica do mundo vem ali no governo Clinton durante os anos de 1990, né? O Clinton vai ser eleito em 92, vai assumir em 93 e vai ficar até 2000, quando ele não consegue eleger o vice dele, que é o Al Gore, e aí o Bush filho acaba sendo eleito, e depois Bush filho é eleito e reeleito naquela ocasião. Então, os democratas são responsáveis pela grande alavancagem tecnológica que os Estados Unidos teve nos últimos anos, ali dentro da década de 90. Outra coisa, os Estados Unidos entrou nesse processo de globalização acelerado também dentro do governo Clinton. Então, dentro dos democratas, nós tivemos uma aceleração do processo tecnológico, né? Nós tivemos uma alavancagem do processo tecnológico no governo Clinton, e nós tivemos, tá certo, uma entrada forte dos Estados Unidos no processo de globalização que puxou na esteira o mundo inteiro. Se você pegar o discurso do Trump, quando você fala dele ir ali no cinturão da ferrugem e tentar reativar aqueles empregos ali, aqueles empregos foram perdidos muito por conta desse conjunto do avanço tecnológico
mais a questão da globalização, por exemplo, que vai levar. Tivemos um pequeno travamento aí, seu Carlinhos. O Carlinhos vai tentando voltar, qualquer coisa se desconecta e retoma aqui, né? Porque parou, acabou travando aí toda a sua câmera. Mas eu queria aproveitar, o Carlinhos está falando justamente aí do que estava acontecendo. Levar as Carlinhos, empresas embora para a China. Então, Carlinhos, espera só um minutinho que você travou aí. Bruno, travou para mim também, mas não é aqui não, Bruno, aqui tá tudo em ordem. Não, deu uma travadinha, né? Só retoma um pouco do que você estava falando, né? Para a gente poder continuar. Retoma aí do que você estava falando da questão do cinturão da ferrugem. Tá. Agora tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Pode ir. Voltou? Então vamos lá. Democrata? Acho que não voltou não, Brunão. Tomando aqui. Acho que não voltou, pessoal, não. Desculpa aí, tecnológicas. Acho que agora voltou, Bruno. Agora eu tô vendo vocês se movimentarem, você e o Douglas. Tá vendo a gente se movimentar? Pode ficar tranquilo. Depois eu faço a edição desse trecho, qualquer coisa. Fique tranquilo. Ou a gente manda no original mesmo, não tem problema. Mão do partido. Vai no improviso. Vai no original. Ó, faz o seguinte, retoma aquilo que você estava falando, né? A gente ainda tem uns 8 minutinhos de papo aí, pessoal. Então retoma isso que você estava falando, que você queria fechar, que eu quero colocar uma última questão importante. Mas conclui o que você estava falando do cinturão da ferrugem. Vou fazer o fechamento. Gente, desculpa o problema técnico, aí perdemos alguns minutinhos. É assim, ó, na mão do Partido Democrata, aconteceu o avanço tecnológico, principalmente no setor de informática, né? E aconteceu a entrada, de fato, do mundo, e obviamente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos puxando tudo isso na globalização. E o Trump é justamente contrário a esse discurso, né? Ele não é um cara anti-ciência, ele não é um cara com um discurso forte com relação, né, principalmente à questão da pandemia, que foi extremamente negacionista e tal. Então vem um discurso anti-ciência e um discurso anti-globalização. Então foi um discurso forte. Então, na verdade, o Trump, ele encarna esse mundo que se modernizou demais nos últimos anos. Vocês têm que concordar comigo, e eu quero fazer o fechamento, para não estender, que esse avanço tecnológico que o mundo teve não foi compreendido por todas as pessoas, tanto que você vai gerar o problema ali no cinturão da ferrugem com o desemprego. E ele vai lá e fala, ó, vocês estão desempregados, tá certo? Porque a China está aí produzindo mais barato, então vamos cortar essa história da China. Mas a China nada mais é do que o avanço do processo de globalização. Então, o Trump também fala, e aí eu quero fechar e jogar para vocês, o Trump fala para as pessoas que não conseguem compreender o avanço que o mundo teve, tanto da parte científica, tecnológica, quanto da parte desse processo comercial que a globalização está envolvida. As pessoas não vão conseguir entender, ficou muito complicado, né? É como uma aula de filosofia complexa. Não tenho mais como entender. E aí eu jogo para vocês. Não, perfeito. Eu só queria fazer um adendo que parte, por exemplo, das preferências eleitorais pró-Trump, vieram muito também do interior mais ruralzão dos Estados Unidos, né? Que é onde você tinha esse conservadorismo mais exacerbado. Mas eu queria pegar um último ponto, a gente tem mais 5 minutinhos aqui antes de a gente fechar a nossa aula, né, pessoal? Eu queria pegar um ponto, quero jogar primeiro para o Douglas, depois para você, que é o seguinte, é a relação também dos Estados Unidos com a China nesse começo de ano. Por quê? Porque nós sabemos que os Estados Unidos, no ano passado, veio de um conflito muito aberto, né, não um conflito físico, né, do ponto de vista de guerras ou algo do tipo, mas uma guerra comercial sendo travada com a China, principalmente em virtude da questão da produção internacional, né, do fato de que a China cada vez mais se expande e vai ganhando mercados consumidores. Mas um ponto que me chama a atenção é que é o seguinte, por exemplo, há um dia atrás, se não me falha a memória, o próprio Biden, né, sinalizando novamente contra a China, ele virou e disse que a China vai sentir as consequências, acima de tudo, em virtude da negligência sobre os direitos humanos. Então, percebe, o Trump pegava no pé da China, principalmente em relação à coisa do próprio vírus da pandemia, né? Dizendo, o vírus chinês, culpa da China, porque no final das contas o pano de fundo era essas disputas econômicas, né? As disputas por mercado, as disputas por produtos mundo afora, porque a China é um gigante asiático que incomoda muito a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, você tem o Biden que chega, né,
mas também continua levando adiante esse conflito. O que só mostra, pelo menos para mim, né, Douglas, que a questão econômica para os Estados Unidos, independente se é republicano, se é democrata, ela é muito forte, né? A única diferença vai ser a tonalidade do discurso. O Trump com um discurso belicoso, né, muito direto, culpando, responsabilizando a China, e o Biden tentando se colocar numa condição de que, não, vamos ficar atentos, porque ali nós temos um desrespeito em relação aos direitos humanos, o que escamoteia, obviamente, o interesse econômico, né? Bruno, vale lembrar que o Biden fez uma ameaça muito semelhante ao Brasil com relação à preservação do meio ambiente. O Brasil também sentirá as consequências de não ter preservado a Amazônia. Aliás, deixa eu só fazer um adendo, claro. Uma notícia de atualidade, já que estamos falando de atualidades, né? O Brasil foi para a mesa de negociação com os Estados Unidos, acho que hoje ou ontem também, e vai mudar o discurso, diz que topa seguir os protocolos internacionais desde que haja uma injeção de dinheiro muito expressiva na Amazônia, mas pode retomar. Essa guerra dos americanos com a China é uma guerra meio unilateral. Digo isso em que sentido? A China é o país hoje que mais possui título do Tesouro Americano. A China investiu na economia norte-americana, a China colocou dinheiro perdão, a China colocou dinheiro ali. Então, o crescimento chinês ameaça a hegemonia norte-americana. Os chineses em si, até onde eu consegui ler de algumas empresas, porque lá é muito sigilosa essas informações, você pega a Huawei, por exemplo, tem tudo um andar secreto, tem essa teoria da conspiração também por lá, mas o discurso chinês é a gente está crescendo. Essas questões que se coloca de direitos humanos, de valorização do trabalho, são questões culturais dentro da China, e a economia deles está crescendo a olhos vistos, e eles são, sim, donos de boa parte dos títulos do Tesouro norte-americano. Por isso que não há chance nem de uma guerra, né? Por que a China bombardearia o seu investimento? Sim, exatamente. É simplesmente um incômodo norte-americano com o crescimento chinês mesmo. Pelo menos é assim que eu percebo. Agora o Carlinhos pode nos posicionar mais nesse sentido. Vai lá, Carlinhos. Vou além. Além do que você está falando da questão dos títulos dos Estados Unidos, né, que a China tem, a China também teve uma sacada que foi genial. Qual foi a sacada da China? A China sacou que não adiantava só ela ficar produzindo produto industrializado, ela tinha que ser uma geradora de tecnologia. Então, o que você está percebendo, como você mesmo citou, Douglas, do caso da Huawei, nós vamos estar gerando tecnologia. Então, o 5G é um exemplo disso. Quem tem 5G no mundo? Estados Unidos e China. Só que os Estados Unidos sacou o quê? Que aonde que a China ameaça os Estados Unidos? Não é produzindo produto industrializado, porque isso aí já se delegou para a China mesmo. A China nos ameaça num sentido de produção tecnológica. É aí que a China está um grande problema. Ela está gerando tecnologia. Então, o grande medo dos Estados Unidos hoje é que a China se transformou num polo de desenvolvimento tecnológico de alta qualidade. E isso ameaça a posição dos Estados Unidos. Então, esse discurso veio do Trump e, lógico, vai ser jogado para o Biden. Vai ser jogado para o Biden porque está ameaçando. Vamos lembrar, você tem o Huawei e você tem o TikTok, que está aí ameaçando a posição dos Estados Unidos no mercado de alta tecnologia. Então, é muito complicada a situação que os Estados Unidos vive, porque deram asas para algo que agora eles não têm mais condição, pelo menos estão tendo muita dificuldade de controlar, que é o caso da China. É assim que eu vejo. Aliás, né, você falou da China no protagonismo, vamos só lembrar, também foi anunciado recentemente o fato de que a China desenvolveu o famoso sol artificial. Quem quiser dar uma googada aí para poder ver mais a fundo, né, que é uma verdadeira invenção tecnológica. Vários países queriam gerar energia, né, formas de energia limpa a partir da fusão nuclear, e a China conseguiu botar em operação, que é uma das promessas aí de produção de energia limpa no futuro. Então, quer dizer, esse cenário de disputa entre Estados Unidos e China pela hegemonia de mercado, por fontes de energia limpas, né, para se tornar protagonista internacional numa economia pós-petróleo, vamos dizer assim, né, Carlinhos, é ainda uns fatores aí a serem conferidos o tamanho dessa história toda. Bom, a gente vai ter que ir fechando por aqui, pessoal. Temos um minutinho rapidamente, Douglas. É isso aí, galera. Queria agradecer o espaço de novo e dizer que isso agora deve tornar-se frequente nas nossas aulas, essas interações todas, para a gente fazer a atualidade ser percebida de múltiplas formas. Valeu mais uma vez. Obrigado. Olha, completamente alinhados a uma nova proposta de ensino médio. Carlinhos, para a gente fechar?
Tô junto com o Douglas em gênero, número e grau. Estamos juntos. E nós estamos junto com vocês, meu povo. E aqui a gente vai fechando mais uma edição e até o próximo Natureza Connection. Valeu, galera!